Olá, hoje são 31 de dezembro, último dia de 2025. Se você é gaúcho, se você é do sul, se você é uma pessoa do bem, preste atenção nesse pequeno vídeo aqui, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal que eu vou falar uma coisa muito importante, mas importantíssimo mesmo. Pessoal, é o seguinte, está acontecendo alguma coisa grave no Brasil, o país da insegurança jurídica, né? E reclamar de abusos se tornou um método, ou como se fosse atacar a democracia. Então quem reclama está atacando a democracia, essa democracia pujante que a gente vive, ou que pelo menos eles dizem que o Brasil vive, né? O fato emblemático que ocorreu agora, dia 20 de novembro de 2025, foi a desumanização do ser humano, né? Então, lá na cidade de Arroio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, é uma cidade pequena, 18 mil habitantes, e bem no sul do Brasil. Lá o Estado sequestrou duas crianças, um menino de 4 anos e uma menina bebê ainda de 1 ano, por iniciativa do Conselho Tutelar, do Ministério Público e do juiz da cidade, determinaram a suspensão do pátrio poder desse casal por não terem vacinado as crianças, mesmo de posse de laudos médicos que desautorizavam o procedimento em razão de reações adversas, né, das crianças. As crianças não podiam ser vacinadas por motivo de alergia ou um problema que já tinha dado com um deles ao ser vacinado. Bom, o caso não é isolado e está se tornando contumaz. O judiciário está atropelando decisões médicas, né? O STF tem feito isso o tempo todo e parece que o pessoal está achando bonito isso. As pessoas ainda não acordaram para que vejam, percebam que estamos vivendo uma ditadura. E a justificativa dessa medida drástica aí seria a consequência da falta da vacinação das crianças no âmbito do Programa Nacional de Imunização, né? Mas no caso da orientação médica feita por um profissional habilitado, isso aí deveria ser respeitado, e não foi. Em que pese algumas jurisprudências equivocadas das altas cortes aí, sob o ponto de vista legal, a determinação de multar famílias ou perseguir que se negaram a inocular as injeções nas crianças, isso aí é um atropelo, é um abuso à liberdade das pessoas. Ocorre que há exceções, como o caso de pessoas alérgicas aí, que pode até vir a óbito ou ter um choque anafilático se tomarem alguma dessas substâncias, como é o meu caso, né? Eu sou alérgico a várias substâncias, não posso tomar isso aí, senão é bater as botas na hora. E o Código de Nuremberg, que o Brasil é signatário, aborda esses temas aí. Ninguém é obrigado a inocular uma coisa que tenha dúvida ou que vale causar um efeito nocivo. As notas técnicas do Ministério da Saúde, que eles editam, não têm força de lei. Logo, elas precisam ser flexíveis e não serem obrigatórias em determinados casos, né? Agentes do judiciário ignoram, às vezes, atestados médicos e essas pessoas estão colocando a vida dos outros, principalmente das crianças, em risco, né? É o caso aquele típico da filhinha do Alan dos Santos, jornalista que está exilado nos Estados Unidos. A menina ficou com um problema, quase morreu em consequência de uma reação que ela teve de uma injeção. Bom, no caso aqui, o único profissional que poderia contestar o atestado médico seria um outro médico, ou então mediante um perito dentro do devido processo legal. Aí poderia contestar. Mas do contrário não, as pessoas têm que respeitar o ato médico. Enfim, profissionais do judiciário, como eu disse, estão desconsiderando o ato médico, estão fazendo um exercício ilegal da medicina, porque estão violando a lei do ato médico, que é a lei 12.842 de 2013, que é uma legislação brasileira que define as atividades do médico, preventivas, diagnósticos, prescrições, tratamentos. Todo o ato médico está regulado ali. Quem ferir aquilo ali está cometendo crimes ou então violando o artigo 132 do Código Penal, que diz que expor a vida ou a saúde de outrem a risco é crime, está lá definido. O decreto 78.231 de 1976, ele prevê a não obrigatoriedade de injeções mediante a apresentação de atestado médico, né? O médico vai ver a situação da pessoa, a comorbidade, ou a doença, ou a sensibilidade que ele tem, e vai recomendar ou não, né, ou vai dar um prazo, etc., né?
E o Estatuto da Criança e do Adolescente fala nessas injeções, lá no artigo 14, mas se refere a protocolo do SUS, e não essas vacinações aí do Plano Nacional de Imunização. Bom, portanto, a violência contra crianças pequenas e bebês, forçar a inoculação das injeções, não pode ser feita, é crime, e seja de que tipo for, não pode obrigar. Mandados de busca e apreensão de crianças que são levadas pela polícia ao posto de saúde para serem injetadas estão ocorrendo frequentemente aqui no sul do país, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o judiciário e os agentes públicos estão ignorando os atestados médicos, né? Parece que virou moda isso aí depois da pandemia, né? Que em casos especiais como esse lá de Arroio Grande, contrariam a inoculação, ou contraindicam, os médicos contraindicam, porque naquele caso ali não podia. E o atestado de saúde é um ato privativo da profissão do médico e é um documento que tem fé pública. Então, o judiciário, por mais Deus que se ache, não tem que respeitar o ato médico, porque eles não são médicos. Assim como o ministro, aquele que tortura o Bolsonaro, também não é médico, e ele faz o que ele quer. Agora não pode fazer cirurgia, agora não deixa, agora eu permito, agora não permito. Então esse casal, o Douglas e a Paola, lá do Rio Grande do Sul, ele revela um episódio alarmante de intervenção estatal que resultou na retirada forçada das crianças da guarda do casal, apesar dos laudos, dos relatórios e das testemunhas que contradizem a justificativa legal, a justificativa oficial, digo. Mas parece que há outros motivos por trás disso, e isso fica muito claro quando alguns blogs de esquerda estamparam manchetes como, por exemplo, o 247, que dizia assim, abre aspas, casal de bolsonarista acusa o Ministério Público de recolher seus filhos por falta de vacinação, fecha aspas. Bom, aqui se vislumbra um mote ideológico. Fala em bolsonarista, que corresponde à direita, que eles chamam de golpista, fascista e não sei o quê. Então isso aí é uma polarização, é um termo inadequado, se vê claramente aí um viés ideológico, né? E isso deixa clara a perseguição ideológica, né? Que bem lembra aqueles tempos da Alemanha, lá do Bigodinho, dos anos 30, que tinha um autoritarismo e que está presente aqui também agora nesse momento. 5 situações a gente observa nesse episódio aí. Por exemplo, a intolerância e a agressividade, a falta de flexibilidade, de intransigência por opiniões diferentes, né? Ou muitas vezes por preconceito, não sei. Outra coisa, o uso do aparelho estatal. Eles usaram o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a polícia, o Poder Judiciário. São condutas, né, que não, para censurar, para punir as pessoas, opositores específicos, como o blog citou aí. O assédio moral e psicológico. São condutas abusivas, repetitivas ali, que visam atingir a dignidade das pessoas, a parte psíquica, né, com convicções ideológicas opostas ao grupo. Outra coisa, a censura e o silenciamento que ocorreu no caso, né, impediram dos pais e das pessoas falarem em redes sociais, gravar vídeo, dar entrevista, tornaram sigilosa um caso que já era público, né? Então, claro, não vai divulgar as crianças e endereço de criança, mas a parte da transgressão tem que ser investigada. Esse censura aí, ela vai contra o debate público, contra a liberdade de expressão. Depois a intimidação, o ato intimidatório com ameaça de multa ou de prender as pessoas, os apoiadores ou a sociedade civil que tem interesse público em esclarecer isso aí. A participação do debate público não pode ser proibida. Tá, pessoal? É um caso bem emblemático que a gente tem que repercutir isso, mandar para todos os blogs do mundo, para para a revista Timeline nos Estados Unidos, lá para Portugal, para as organizações internacionais, para os deputados, para os senadores, como a senadora Damares e outros, todas essas pessoas que muitos jornalistas de direita aí já falaram nisso, a Paula Schmidt, a Michelin, parece que várias, eu não lembro agora, muitas já falaram isso. No X tem bastante
matérias sobre isso, perfis que já se manifestaram, e isso é muito grave. O Rio Grande do Sul não pode ficar a vida inteira torcendo para piorar as coisas, né? Nós estamos voltando à Revolução Federalista aqui, né? Irmãos contra irmãos, uns tentando arrebentar com os outros e arrebentar o Estado, tornar o Estado um reduto esquerdista, ideológico. Não pode isso aqui. Nós somos cristãos, nós somos adeptos da filosofia do direito romano e da filosofia greco-romana lá. Nós não podemos ficar à mercê de autoridades, de autoritarismos e de ideologias. Tá, pessoal? Vou deixar aqui na descrição um livro, o Diário de Anne Frank, que trata das crianças presas e deportadas e eliminadas lá no regime do Bigodinho, e um filme aqui muito interessante, Goebbels, o Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista, que ele revolucionou a Alemanha só fazendo narrativas mentirosas e lavando a mente das pessoas e criando situações que as pessoas nem se davam conta do que estava acontecendo. E peço a todos que se inscrevam no canal. Como eu disse, é muito interessante isso. Muito obrigado. Espero que todos tenham uma boa entrada de ano novo e que 2026 nunca mais aconteça fatos como esse aqui.